Nesta aula completa e aprofundada de língua portuguesa, voltada para os cargos de nível superior do CIS 5ª RS, vamos percorrer de forma detalhada todos os conteúdos previstos no edital. Em concursos da área da saúde e gestão pública, a prova de português exige leitura atenta, domínio da norma padrão e capacidade de análise crítica. O candidato precisa unir interpretação textual, conhecimento gramatical e aplicação prática. Vamos iniciar pelo eixo mais importante da disciplina, análise e interpretação de texto. A interpretação de texto envolve a capacidade de compreender, analisar e extrair informações explícitas e implícitas. A compreensão geral do texto exige que o candidato identifique o tema, a ideia central e a finalidade comunicativa. Tema é o assunto tratado. Ideia central é a mensagem principal que o autor deseja transmitir. Finalidade pode ser informar, convencer, criticar, narrar, orientar, entre outras. Em textos argumentativos, é essencial identificar a tese, que é o ponto de vista defendido pelo autor. A tese normalmente aparece na introdução e é sustentada por argumentos ao longo do texto. Argumentos podem ser baseados em dados estatísticos, exemplos concretos, comparações, citações de autoridade, relações de causa e consequência e analogias. A banca frequentemente cobra a capacidade de identificar pressupostos e inferências. Pressuposto é uma informação implícita que deve ser verdadeira para que a afirmação faça sentido. Inferência é uma conclusão que o leitor tira a partir das informações apresentadas. Questões com comandos como infere-se, depreende-se, subentende-se exigem atenção redobrada. A estrutura e organização do texto também são cobradas. Em textos dissertativos, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parágrafo deve apresentar unidade temática. O primeiro período geralmente apresenta a ideia central do parágrafo, enquanto os demais desenvolvem essa ideia. A coerência textual está relacionada à lógica interna do texto. Um texto coerente não apresenta contradições e mantém progressão temática. A coesão textual refere-se aos mecanismos linguísticos que conectam palavras, orações e parágrafos. Os principais elementos de coesão são os pronomes, as conjunções, os advérbios e as expressões de retomada. A coesão referencial ocorre quando um termo retoma outro já mencionado. A coesão sequencial organiza a progressão das ideias por meio de conectivos como portanto, contudo, além disso, entretanto, por conseguinte, assim, desse modo. Passando para os aspectos fonológicos, é fundamental compreender a diferença entre som e fonema. Fonema é a menor unidade sonora capaz de distinguir significados. Letra é a representação gráfica do fonema. Nem sempre há correspondência direta entre letra e fonema. Os encontros vocálicos classificam-se em ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é o encontro de vogal e semivogal na mesma sílaba. Pode ser crescente ou decrescente. Tritongo ocorre quando há semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba. Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Os encontros consonantais são agrupamentos de consoantes sem vogal intermediária. Podem ser perfeitos, quando permanecem na mesma sílaba, ou imperfeitos, quando se separam na divisão silábica. Dígrafo ocorre quando duas letras representam um único fonema. Exemplos incluem CH, LH, NH, RR, SS. Também existem dígrafos vocálicos, como em e no final das palavras. A divisão silábica deve respeitar os princípios fonéticos. Em regra, não se separam dígrafos que representam um único som. Em hiatos, as vogais se separam. A ortografia oficial da língua portuguesa segue o acordo ortográfico. É fundamental conhecer regras de emprego de S, SS, C cedilha, X, CH, G e J. O uso do hífen também é frequentemente cobrado, especialmente em palavras formadas por prefixação. A acentuação gráfica baseia-se na tonicidade das palavras. Oxítonas são acentuadas quando terminam em a, i, u, em, ens. Paroxítonas são acentuadas quando não terminam em a, i, u, em, ens. Proparoxítonas são todas acentuadas. Monossílabos tônicos terminados em a, i, u também recebem acento. Agora vamos às classes de palavras e seus empregos. O substantivo nomeia seres, objetos, ideias e sentimentos. Pode variar em gênero, número e grau. O adjetivo caracteriza o substantivo e deve concordar com ele em gênero e número. O artigo determina ou indetermina o substantivo. O pronome substitui ou acompanha o substantivo. Pode ser pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido,
interrogativo ou relativo. O verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Varia em número, pessoa, tempo, modo e voz. O advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstância. A preposição liga termos estabelecendo relação de dependência. A conjunção liga orações ou termos de mesma função sintática. Na sintaxe da oração, identificamos sujeito e predicado. O sujeito pode ser simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. O período composto pode ser formado por coordenação ou subordinação. Orações coordenadas são independentes entre si. Orações subordinadas dependem sintaticamente da oração principal. As subordinadas substantivas exercem função de substantivo. As adjetivas exercem função de adjunto adnominal. As adverbiais indicam circunstância de tempo, causa, condição, concessão, finalidade, consequência, entre outras. A concordância verbal exige que o verbo concorde com o sujeito em número e pessoa. Casos especiais envolvem sujeito composto, porcentagens, coletivos e expressões partitivas. A concordância nominal exige harmonia entre substantivo e seus determinantes. Atenção especial deve ser dada a expressões como é proibido, é necessário, bastante, meio. A regência verbal trata da relação entre verbo e complemento. Alguns verbos exigem preposição específica. A regência nominal envolve nomes que exigem complemento preposicionado. O emprego da crase ocorre quando a fusão da preposição a com artigo feminino a. Para verificar a ocorrência, substitui-se a palavra feminina por uma masculina correspondente. Se surgir ao, haverá crase. O sentido denotativo é literal. O sentido conotativo é figurado. Textos literários utilizam amplamente a conotação. Homonímia ocorre quando palavras têm mesma grafia ou som, mas significados diferentes. Paronímia ocorre quando palavras têm grafia ou pronúncia semelhantes, mas significados distintos. A tipologia textual inclui narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Cada tipo possui características estruturais próprias. A pontuação organiza o texto e contribui para a clareza e interpretação. A vírgula separa termos coordenados, isola vocativos e adjuntos adverbiais deslocados. Não se separa sujeito e verbo por vírgula. Dois pontos introduzem explicação ou citação. Ponto e vírgula indica pausa maior que a vírgula. A estrutura e os processos de formação de palavras incluem derivação e composição. Derivação pode ser prefixal, sufixal, parassintética, regressiva ou imprópria. Composição pode ocorrer por justaposição ou aglutinação. Em provas de nível superior, a banca costuma integrar interpretação e gramática. Uma questão pode exigir reconhecimento de função sintática dentro de um texto ou análise de efeito de sentido causado por determinada construção. Portanto, o estudo deve ser estratégico. Leia textos variados, identifique tese e argumentos, revise regras gramaticais e resolva questões anteriores da banca organizadora. O domínio da língua portuguesa é essencial para a atuação profissional no âmbito do CIS 5ª RS, especialmente em áreas que envolvem produção de relatórios, pareceres, comunicações oficiais e atendimento ao público. Estude com constância, revise os pontos mais cobrados e pratique interpretação diariamente. A aprovação é consequência de preparo consistente e atenção aos detalhes.